Tele Brasil Notícias. Olá, está começando a sua edição semanal do Jornal Tele Brasil Notícias através da TV Clique Brasil, que está completando 20 anos e com muita animação e entretenimento na sua programação. Dentro do Jornal Tele Brasil Notícias estaremos destacando: população brasileira que cresce e já passamos de 213 milhões de habitantes. Também estaremos falando sobre o Banco Central, que inclusive anunciou mudanças naquele mecanismo especial de devolução do Pix. Preste bem atenção nessas informações. Teremos também aí a questão de turismo. Verão, geralmente, é a estação que mais atrai turistas ao Rio de Janeiro. Tudo isso e muito mais nesta edição, especialmente para você aqui através da TV Clique Brasil, do Jornal Tele Brasil Notícias. Então, vamos acompanhar de perto. No ar. Tele Brasil Notícias. E começamos essa edição falando da população brasileira que está aí no ritmo de crescimento. De acordo com a pesquisa do IBGE, passamos dos 213 milhões de habitantes. Porém, é importante entendermos que esse aumento está cada vez num ritmo de redução ou menor. A projeção é para que daqui a 17 anos, justamente, tenhamos aí uma redução bastante sensível no número da população aqui no Brasil. A queda na taxa de natalidade está fazendo com que a população cresça numa velocidade cada vez menor, até o momento em que ela vai começar a encolher. E de acordo com as estimativas do IBGE, isso vai acontecer a partir de 2042. E em 2070, já devemos ter menos de 200 milhões de moradores aqui no Brasil. Atualmente, somos pouco mais de 213 milhões e 400 mil habitantes, uma população bem concentrada. 1/5 das pessoas vivem em apenas 15 cidades. As mais populosas ainda são as mesmas. Em primeiro lugar, a gigante São Paulo, com 11 milhões 900 mil habitantes, quase o dobro do Rio de Janeiro, que aparece em segundo lugar. Depois vem Brasília, Fortaleza, Salvador, Belo Horizonte e Manaus. Algumas capitais tiveram queda na população em relação a 2024. Foi o caso de Salvador, Belo Horizonte, Belém, Porto Alegre e Natal. Quase todas perderam moradores para suas regiões metropolitanas, com exceção de Salvador. Já as cidades que tiveram altas expressivas na quantidade de moradores foram Boa Vista, Florianópolis, Palmas e Cuiabá. A chegada de venezuelanos e haitianos explica esse crescimento em algumas delas. Uma curiosidade é que o país ganhou um novo município este ano. É a pequena Boa Esperança do Norte, em Mato Grosso. Então, se você estiver estudando para alguma prova, já guarda essa informação. Agora, o Brasil tem 5.571 cidades. Vamos agora falar de tecnologia, porque o Brasil deu o seu primeiro passo para justamente a revolução tecnológica que irá transformar a nossa forma de até assistirmos a nossa TV. É a TV 3.0, que vai ter aí um sistema digital super avançado, imagens e também com aquele som de alta definição e uma interatividade nunca jamais vista. A tecnologia vai ser totalmente integrada à internet e de graça e com transmissões que devem começar justamente na Copa do Mundo de 2026. Então, vamos conferir. A TV 3.0, que moderniza o setor, também coloca o Brasil na vanguarda da radiodifusão mundial. É mais qualidade de imagem e som e integração total com a internet. Uma central de entretenimento completa na sua TV, com mais qualidade, resolução 4K até 8K. A introdução da nova tecnologia representa mais um avanço significativo para o Brasil. O país será pioneiro na América Latina e BRICS a adotar a TV 3.0. E o governo federal planeja uma implementação da TV do futuro com cronograma responsável e foco em inclusão digital. Lembra da transição do sinal analógico para digital? Vai ser nos mesmos moldes, de forma gradual, sem que ninguém precise trocar de aparelho de TV imediatamente. A ABERT defende políticas públicas
que incentive a modernização da radiodifusão com financiamentos específicos e programas que facilitem o acesso da população, especialmente de menor renda, a receptores da TV 3.0 compatíveis. O decreto que implementa e regulamenta a TV 3.0 foi assinado nesta quarta-feira no Palácio do Planalto. A fase preparatória está prevista para ser concluída em 2025, com início das primeiras transmissões da TV 3.0 até a Copa do Mundo de 2026. Abertura, cooperação e soberania. Aliás, a soberania, hoje, é um grande tema que une todo o país. Não só a soberania, mas a soberania digital. E tudo tem a ver com a TV digital que está sendo implementada agora para que volte a acontecer e entrar no ar, provavelmente em junho do ano que vem. E eu acho que tem possibilidade até da gente assistir a Copa do Mundo com a TV digital. A migração será escalonada, começando pelas grandes capitais, e haverá um período de convivência entre os sistemas atual e novo. Todo o processo deve levar entre 10 e 15 anos. Será uma migração escalonada a partir das grandes capitais. Vamos ter um tempo necessário para a indústria se adaptar, os conversores se popularizarem e as trocas de televisões devido ao tempo de uso acontecerem naturalmente. O investimento previsto é de mais de 90 milhões de reais, aprovado pelo Conselho Diretor da Anatel. Os recursos são remanescentes do leilão do 4G. O decreto da TV 3.0 também cria a Plataforma Comum de Comunicação Pública e Governo Digital, que vai permitir futuramente o acesso a serviços públicos diretamente pela televisão, promovendo maior integração entre Estado e cidadão. É uma revolução tecnológica, uma tecnologia, como o presidente gosta de dizer, que tem um princípio multilateralista, porque alia tecnologias de outros países, Coreia do Sul, Estados Unidos, países da Europa, para transformar a radiodifusão brasileira numa potência ainda maior do que ela já é. Vamos agora falar então da região do Piauí, que realmente inspira bastante preocupação na questão de saúde. O município de Jerumenha, que fica a 310 quilômetros ao sul de Teresina, ali na região do Piauí, está retornando com a obrigatoriedade do uso de máscaras em todos os estabelecimentos de saúde. A medida justamente tem como objetivo conter a Covid-19 e justamente porque houve aí um recente aumento no número de casos confirmados naquela região. Em Sebastião Leal também, no sul do estado, os cuidados estão sendo redobrados devido à mesma circunstância. Nós vamos ter mais informações através da reportagem da TV Antares, emissora da Rede Nacional de Comunicação Pública. Os de Covid registrados nos últimos dias têm alterado a rotina de cidades consideradas pequenas, com população em torno de 4 mil habitantes. Esse, por exemplo, é o caso de Jerumenha, que chegou a identificar até 8 casos da doença no mesmo dia. A gente pede para a população manter o uso de máscara, manter a higienização e completar o seu esquema vacinal. As máscaras surgem nos rostos como uma medida de proteção para a proliferação do vírus. A gente fica meio triste porque está com pouco tempo, que pode dizer que acabou, mas já está voltando de novo e pega até o pessoal desprevenido. Ter a vacinação em dias, muito importante, e a higienização. Lavar as mãos, não deixar de usar máscara. Da última quinta-feira para cá, 9 casos foram confirmados e entre esses apenas uma criança. O principal sintoma apresentado entre a população é a dor nas costas no momento de respirar. A gente está orientando que as pessoas fiquem em isolamento pelo menos por 5 dias, fazer a higiene adequada das mãos, usarem o álcool gel. Muito bem, continuamos na questão de saúde, mas agora falando que o Brasil voltou a registrar um crescimento no número de fumantes depois de mais de 15 anos em queda. E é uma preocupação dos especialistas porque justamente há um alerta para o risco do tabaco e também da popularização dos cigarros eletrônicos
que está deixando as autoridades bastante preocupadas na questão de saúde. Vamos conferir mais detalhes nesta reportagem da Rede Minas de televisão. O estudo publicado no terceiro Levantamento Nacional de Álcool e Drogas revelou que quase 6% da população brasileira maior de 14 anos utiliza cigarros eletrônicos. Os índices são ainda maiores entre a faixa etária de 14 aos 17. Cerca de 9% dos adolescentes consumiram vapes no último ano. Segundo esta médica pneumologista, os riscos do consumo desse tipo de cigarro são maiores que os dos cigarros convencionais. Toda vez que a gente tenta usar o cigarro convencional ou tentou-se usar o cigarro eletrônico para parar de fumar, essas pessoas tinham uma recidência de tabagismo 2 vezes maior do que aquelas que não eram submetidas ao cigarro eletrônico. As substâncias acopladas a ela também a gente desconhece parte delas. Então pode ser que mais para frente a gente veja doenças que são novas ou doenças que antigamente demorava-se muito tempo para aparecer e que vão começar a aparecer com maior frequência por causa desse tempo curto com uso muito grande de quantidade de nicotina. O que tem ali nas baterias, os metais pesados contidos na bateria, então, apesar de pouco tempo no mercado, a gente sabe que ele vai sim estar relacionado ao câncer de boca. O negócio é que ainda não deu tempo disso acontecer. Não só o cigarro comum, mas o cigarro eletrônico, que em pouquíssimo tempo fez esse dano que é muito grave, que é a EVALI, que é a inflamação pulmonar, e mais para frente a gente viu que alguns pacientes evoluem depois da EVALI para uma fibrose pulmonar. No Brasil, a comercialização, importação e propaganda de todos os tipos de dispositivos eletrônicos para fumar são proibidas desde 2009. A Receita Federal hoje tem uma atenção especial para essa questão do cigarro eletrônico, justamente por conta de ser uma atividade, a comercialização ser uma atividade proibida em lei. Além da prisão e da multa para o comerciante, ele vai ter o seu CNPJ suspenso e a Receita Federal vai comunicar à Prefeitura para que ela possa também cassar as licenças que essa pessoa tem para exercer a atividade comercial. Muito bem, estamos de volta, vamos falar de higiene e a questão do celular. Você sabia que seu celular pode ter até 10 vezes mais bactérias que um vaso sanitário? Exatamente, um estudo está revelando que os aparelhos presentes em quase todos os momentos de nosso dia a dia, de nossa vida, virou um vetor de contaminação. Também, segundo especialista, o risco à saúde é bastante real, especialmente para crianças, idosos e pessoas imunossuprimidas. Você vai conferir mais detalhes na reportagem da TVE do Espírito Santo. Ele vai no bolso, na bolsa, no banheiro e até na cozinha. O celular acompanha a gente em todos os lugares. Sim, inclusive para debaixo do banho. No bolso. O tempo todo na mão. Agora que eu coloquei agora mesmo, acabei de colocar na bolsa. Mas junto com mensagens e fotos, o aparelho pode carregar algo invisível, bactérias. Como a gente está sempre em contato com o celular, o calor das nossas mãos, né, o suor, a oleosidade da nossa pele, tudo isso torna o celular um ambiente extremamente propício para o desenvolvimento de bactérias que nem sempre são bactérias boas, elas podem causar doenças. Você costuma higienizar o celular? Não. Nunca passa um alquinho? Nunca. O cuidado que eu tenho é mais de lavar a mão do que limpar o celular. Tem um spray que tem álcool, a gente já faz a higienização sempre, porque aqui carrega muitas coisas que não se deve. Pesquisas já mostraram que a superfície de um celular pode ter mais micro-organismo que corrimãos, teclado de computador e até mesmo o vaso sanitário. A gente tem alguns grupos mais comuns de bactérias, geralmente são os coliformes fecais, como Escherichia coli, Salmonella, Staphylococcus aureus e Klebsiella. São bactérias patógenas que podem causar doenças nos seres humanos. Pesquisadores analisam amostras coletadas em aparelhos de uso diário. O objetivo é entender quais bactérias estão presentes e se podem oferecer risco à saúde. Geralmente as doenças mais comuns são doenças gastrointestinais e respiratórias. Bom, eu levo o meu celular para todos os lugares, então vou aproveitar que eu estou aqui e fazer um teste nele também. Vamos ver se tem bactérias nele. O resultado desse tipo de análise não aparece na hora.
As amostras precisam ser cultivadas em laboratório e observadas por dias, até que as bactérias fiquem visíveis. O que a gente faz é analisar todos os micro-organismos que tem ali naquele celular, a gente coleta eles e cultiva no meio de cultura e geralmente demora o resultado de 24 a 48 horas para a gente poder fazer essa análise. A boa notícia é que a higienização pode ser feita em casa com produtos simples e de forma rápida. E eu vou aprender agora como fazer a limpeza do meu celular. Primeiro, retira a capinha, pega um papel ou um pano, joga álcool 70, limpa a parte de trás, limpa a capinha, coloca novamente e depois passa na frente. Vamos também falar aí da situação financeira que está bem complicada para muita gente. Mas um índice aí mostra o seguinte: mais da metade dos paulistanos tiveram que fazer atividades extras para complementar a renda nos últimos 12 meses. Inclusive, é um dado importante que é do Instituto Cidades Sustentáveis. Vamos observar. 3% dos moradores da capital paulista disseram ter recorrido a algum trabalho paralelo para complementar a renda no último ano. Em relação à renda, 41% dos entrevistados disseram que tiveram estabilidade. 34% tiveram redução dos rendimentos e apenas 17% disseram que a renda aumentou. 82% das pessoas dizem que a alimentação é o item de maior impacto no orçamento, seguido por moradia e saúde. 7 em cada 10 paulistanos perceberam aumento no número de pessoas em situação de fome e pobreza. Vamos agora falar então de economia. O Banco Central anunciou mudanças no mecanismo especial de devolução do PIX, que é o MED, para combater os casos de fraudes que acabam acontecendo. Mecanismo que existe desde 2021 facilita a devolução de recursos para vítimas de golpes ou de falhas bancárias. A partir de 1º de outubro, o processo será 100% digital, realizado no próprio aplicativo do banco, sem necessidade de contato com o atendimento das instituições financeiras. Outra novidade é a possibilidade de devolver valores a partir de outras contas e não apenas da que recebeu a fraude, que geralmente já foi esvaziada pelos golpistas. Além disso, o novo MED também vai rastrear o dinheiro e permitir a devolução em até 11 dias após a contestação. Essa última medida entra em vigor em 23 de novembro de forma facultativa e será obrigatória em fevereiro. Os detalhes estão aí na Agência Brasil, no endereço agenciabrasil.abc.com.br. Vamos agora falar dos lares brasileiros, porque o Brasil tem hoje mais de 10 milhões de lares chefiados por mães que mantêm a casa sem as participações dos pais. A informação, inclusive, é do último censo do IBGE e especialistas defendem a importância de entender a parentalidade no país e debater sobre como os pais contribuem para o desenvolvimento pleno de seus filhos. Vamos à reportagem. 150 mil crianças nasceram no Brasil sem o nome do pai na certidão de nascimento no ano passado, no universo de mais de 2,4 milhões de nascimentos, segundo a Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais. O escritor e influenciador Marcos Piangers, autor do livro Papai é Pop, conhece bem essa realidade. Sabendo que era crescer sem a figura paterna, quando nasceu a primeira filha, decidiu que seria um pai presente. A um público de mais de 2,6 milhões de seguidores, Piangers fala sobre as descobertas da jornada da paternidade. Passamos os últimos 10 anos, então, falando sobre paternidade, entendendo a parentalidade no Brasil e tentando ajudar a fomentar a ideia de que um pai presente, participativo e amoroso importa, e importa muito, como uma parte da célula primeira da sociedade, que é essa construção de família que a gente tem espalhada por todo o Brasil, né? Com suas peculiaridades, obviamente. Por muitos anos a gente entendeu que a paternidade masculina, o homem, ele tem o papel de prover. Esse prover seria o quê? O financeiro. A gente entende que o estar presente vai muito além do
no local físico que aqueles indivíduos habitam e da parte financeira. Então, ser presente na vida de um filho, sendo uma criança ou um adolescente, é você entender o universo dele, conversar com o seu filho. O retrato dos lares brasileiros passa longe do clichê de que os homens são os maiores provedores. Afinal, segundo o último censo do IBGE, quase a metade dos domicílios é mantida por mulheres. E nas famílias onde faltam um dos genitores, o mais comum é que elas assumam toda a responsabilidade. O Brasil tem 10 milhões de lares chefiados por mães solo, 6 vezes mais que o número de domicílios comandados apenas pelos pais. Então é importante a gente entender esse homem brasileiro e a gente entender a causa dos nossos males, né? E por onde começar a curar os nossos males. E essa cura vem da chegada de uma criança e muitas vezes esse homem descobre que ele chora, que ele ama, que ele cuida, que para cuidar do filho ele precisa ter autocuidado, que para ser um bom pai ele precisa ser um bom marido. Então esse homem ele começa a renascer, ele começa a reentender a sua posição no mundo, a sua relação com a família, a sua relação com o todo, com a sociedade. Quando a gente tem um pai presente, lembrando que estar presente é viver o mundo do seu filho, o universo, não é dividir a mesma casa, não é pagar as contas, a gente tem um indivíduo com muito mais autoestima, confiança, facilidade de se comunicar, então tem um desempenho escolar melhor. E chegou agora no Tele Brasil Notícias, o nosso Momento Jurídico. O Momento Jurídico de hoje fala do STJ, que pode homologar a alteração completa de nome de brasileiro realizada lá no exterior. Vamos acompanhar em mais detalhes. Superior Tribunal de Justiça pode homologar a alteração completa de nome de brasileiro realizada no exterior. A Corte Especial do STJ decidiu por unanimidade que é possível a homologação de sentenças proferidas no exterior que autorizam a mudança completa do nome de brasileiros, inclusive do sobrenome. Para isso, é necessário que sejam atendidos alguns critérios exigidos por lei e pelo regimento interno do STJ. Um exemplo é o artigo 7º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, a LINDB, que estabelece que a legislação do país em que a pessoa for domiciliada determina as regras sobre o começo e o fim da personalidade, o nome, a capacidade e os direitos de família. Este advogado explica quais são os outros critérios. Primeiro, essa sentença, essa decisão judicial, ela tem que ter sido proferida por uma autoridade estrangeira competente. Então, essa decisão ela também tem que ter eficácia no país em que ela foi proferida. Ela tem que vir, quando vier acompanhada aqui para o Brasil, acompanhada de uma tradução, salvo se tiver um tratado entre o Brasil e aquele país que dispensa essa tradução, tem que ter ocorrido naquele processo, no âmbito do estrangeiro, uma citação válida, ainda que tenha ocorrido a revelia, que é quando não há um pronunciamento da parte, no caso concreto. Ela não pode ofender a soberania nacional, inclusive também não pode ofender a dignidade da pessoa humana. Um pedido de homologação de sentença estrangeira foi feito por um brasileiro domiciliado nos Estados Unidos que possui certidão de naturalização norte-americana e mudou o nome conforme a legislação daquele país. Na alteração, o sobrenome da família foi totalmente retirado. Por conta disso, o Ministério Público Federal pediu a improcedência do pedido de homologação por entender que a legislação brasileira não permite tal supressão e, portanto, a sentença ofenderia a ordem pública. A relatora do pedido, ministra Isabel Galotti, atestou que os requisitos legais e regimentais para a homologação foram cumpridos. A ministra pontuou que a escolha de prenome e de sobrenome de origem inglesa é compreensível e razoável nessa hipótese analisada, já que evita possível estigma ou discriminação no país de que se tornou nacional. Ela acrescentou que essa mudança de sobrenome não viola nenhum interesse público relevante ou de terceiros. Já em relação à supressão total do sobrenome, a relatora esclareceu que a chamada Lei do Sistema Eletrônico dos Registros Públicos facilitou não só a mudança do prenome, como também a de nomes de família. O melhor da informação, da notícia, está aqui.
Vamos agora falar então de educação, porque lá no Rio de Janeiro, alunos da rede municipal apresentam melhoras na aprendizagem de matemática e também de português, depois daquela proibição dos celulares nas salas de aula. Foi o que apontou um estudo da Prefeitura do Rio de Janeiro em parceria com a Universidade de Stanford. Vamos aí observar mais detalhes e conhecer mais de perto essa história. É o primeiro levantamento concreto depois de um ano da proibição de celulares em salas de aula nas escolas municipais aqui do Rio de Janeiro. A pesquisa comprovou um aumento de 25,7% no aprendizado de matemática e de 13,5% no aprendizado de português. Os dados são relativos ao ano passado. Segundo a Secretaria de Educação do município, este ganho médio corresponde a um bimestre a mais de aprendizagem. Entre os motivos desses bons resultados é que quando o celular deixa de ser uma distração, o foco aumenta no aprendizado. Foram ouvidos 919 diretores de escolas municipais aqui do Rio, o que corresponde a cerca de 90% de toda a rede. Lembrando que uma lei federal também está vigindo desde janeiro deste ano para todo o Brasil. Inclusive, existem leis desse tipo em vários outros países, sempre com bons resultados, segundo o especialista em educação, Tiago Esteves. Vamos ouvir o que ele disse. A própria Unesco já havia apontado isso num amplo estudo, tanto é que vinha se refletindo em diferentes países, né, em vários níveis, a proibição do uso, né, dos aparelhos tecnológicos, né, em sala de aula, e essa pesquisa vem em bom momento, mostrando, na verdade, que sim, né, que de fato o uso o uso indiscriminado, é preciso destacar, né, desses aparelhos em sala de aula tirava a atenção dos estudantes, né? Tiravam a atenção desses estudantes, do professor, do conteúdo, dos exercícios, das atividades. Era interessante a gente ter também, né, resultados tanto voltados para as ciências humanas quanto para as ciências da natureza, de modo que a gente pudesse confirmar se houve um ganho global. Vamos agora então falar de crianças e adolescentes, porque o projeto de lei que cria regras para a proteção da criança e adolescente na internet agora foi para a sanção do presidente da República, e a proposta que teve seu texto final aprovado, inclusive também no Senado. E essa semana ela obriga as plataformas a adotarem, por exemplo, medidas contra a pornografia nas redes sociais, uma coisa importante. E os especialistas estão apontando como um avanço o fim do impulsionamento monetizado por parte das plataformas de conteúdo que retratem crianças e adolescentes de forma sexualizada. Vamos observar essas informações. A aprovação do projeto de lei foi em votação simbólica. Como o texto já havia passado pela Câmara, agora segue para a sanção presidencial. Foram estabelecidas diversas regras para a proteção de crianças e adolescentes no ambiente digital, num projeto que contou com a mobilização de centenas de organizações da sociedade civil. O tema ganhou destaque nas últimas semanas, após o vídeo do influenciador Felca denunciar a exploração de crianças e adolescentes na internet. Então, um avanço importante a partir da denúncia feita pelo influenciador Felca é a vedação, então o fim do impulsionamento e da monetização por parte das plataformas de conteúdos que retratem crianças e adolescentes de uma maneira sexualizada, de uma maneira erotizada, né? Uma outra conquista muito grande do texto é que ele vai definir que os produtos e serviços que sejam direcionados ou que possam ser acessados por crianças e adolescentes precisam garantir que os usuários ou as contas, né, de crianças e adolescentes de até 16 anos de idade devam estar
vinculados a um usuário ou conta de um dos seus responsáveis legais. O texto final cria o Estatuto Digital da Criança e do Adolescente e prevê medidas como a remoção imediata de conteúdos relacionados a abuso infantil com notificação às autoridades, além do uso de ferramentas de controle dos pais e de mecanismos mais confiáveis para a verificação de idade dos usuários. Também cabe ao Executivo regulamentar de que forma será feita a fiscalização das plataformas e a verificação dos usuários. Então, colocar essas limitações, determinar que os jogos, que a internet em si, toda a parte digital, coloque limitação para comunicação entre adulto e criança, determinar que haja comprovação efetiva da idade, porque não basta você colocar maior de 18 anos, não. Você vai ter que agora mostrar uma foto com a cara do seu RG, conferir com o CPF, vai ter que ter essa conferência das plataformas. E a parte de controle, aumentar o controle parental para que os pais consigam via remoto, isso algumas plataformas já fazem, mas pouco divulgado. Trazer campanhas de conscientização sobre isso, eu acho que é um dos diferenciais dessa lei. Em caso de descumprimento das obrigações previstas na lei, os infratores ficam sujeitos a penalidades que podem ser advertência, multa de até 50 milhões de reais e a suspensão temporária ou definitiva das atividades no país. Porque antigamente a gente tinha medo de filho ir brincar na rua. Hoje a gente tem medo dos filhos estarem na internet, sei lá, falando com quem. É um mundo que as crianças e adolescentes não têm essa consciência do que é perigoso. Ele só vai ter consciência quando acontecer com eles, mas nenhum pai quer que isso aconteça. Por isso que essa legislação, diante de uma denúncia tão séria que foi feita, e já tem várias outras investigações referentes a isso, teve que vir para a mídia para estourar, o nosso legislativo teve que falar, opa, temos que proteger nossas crianças. E aí sim, o Brasil se torna mais uma vez pioneiro em uma das legislações referente à proteção das crianças e adolescentes. Pois é, nós vemos muito na internet falar-se aí sobre acidentes de trem. E um exemplo de uma situação que está sendo controlada está no Ceará, porque o estado registrou queda no número de acidentes de trem. Esse número caiu pela metade no primeiro semestre de 2025. E justamente comparando com o mesmo período do ano passado. E a gente vai conferir e entender o caso, o motivo que causou esta redução nesta reportagem também da TV Ceará. São muitos os flagrantes como esse, espalhados pelas linhas do VLT e do metrô aqui em Fortaleza e em outras regiões do estado. Para evitar esse tipo de situação, existe um trabalho que vem dando resultado. Entre janeiro e junho deste ano, foram registradas 12 ocorrências de colisões entre trens e veículos em todo o estado, contra 23 no mesmo período do ano passado. A queda representa 47,8%. A maior parte dos casos aconteceu em Sobral. Em Sobral tinha tido 12, caiu para 10 e a tendência é cair mais ainda, porque em Sobral nós estamos aplicando um projeto piloto que é automaticamente, quando chegar na passagem de nível, o sinal da cidade, o sinal da rua já vai fechar porque o trem está aproximando-se. Na capital, o saldo foi ainda mais positivo. Fortaleza não registrou nenhuma colisão na linha Nordeste no primeiro semestre. O resultado é atribuído à manutenção das sinalizações e às ações preventivas. Mas esse trabalho é em vão se a população não fizer a parte dela, principalmente quando vai atravessar aqui a passagem de nível. É possível observar muitas imprudências. E são essas imprudências que acabam ocasionando muitos acidentes. É bom saber que a legislação brasileira estabelece prioridade para os trens no trânsito. Como são veículos pesados, não conseguem frear de forma brusca. Por isso, a recomendação é simples: parar, olhar e escutar antes de atravessar os trilhos. A ideia, de fato, é trabalhar com a comunidade, né? Então, se é possível manter os equipamentos funcionando, a gente faz tudo que for necessário para manter, né, para que a gente possa, de fato, fazer uma operação sem um sinistro sequer. Segundo o Metrofó, a fiscalização continua. O objetivo é manter a redução e garantir segurança a quem circula pelas cidades onde o trem passa. Enquanto isso, não é difícil flagrar a imprudência da população, que também precisa ajudar. Vamos agora falar então de comunicação e também de produção de conteúdos aí para justamente a área de audiovisual e para a televisão.
indígenas de várias regiões do Brasil que se reuniram lá em Belém, justamente para conversar sobre a comunicação e mostrar também a força da produção dos conteúdos que eles produzem. Pois é, o encontro quer dar mais visibilidade às vozes dos povos originários e também preparar a estratégia para grandes debates como a COP30. Vamos conferir na reportagem da TV Cultura do Pará. Comunicadores indígenas. Nas redes sociais, são eles responsáveis por divulgar a cultura, o cotidiano e os saberes dos povos originários do Brasil. Hoje é mais por querer mostrar os nossos conteúdos, as nossas redes, também nossos rituais, nossa cultura local e também fazer com que não se perca mais as memórias e não se perca mais as nossas histórias que se perderam durante os anos, que não foram contadas ou não foram relatadas. Hoje ele se junta a mais de 100 comunicadores para participar do primeiro Encontro Nacional de Comunicação Indígena realizada na Casa Maraca, em Belém. O evento é organizado pela mídia indígena em parceria com o Ministério dos Povos Indígenas. A partir daí nasce sim esse espaço de dar vozes, a partir do olhar do território. O Christian, que produz conteúdo há mais de 10 anos, é um dos responsáveis por palestrar sobre a criação de conteúdos para as redes sociais. O que eu quero fazer aqui é justamente multiplicar esse conhecimento e trazer esse conhecimento, digamos assim, de ponta para que esses comunicadores consigam fazer o melhor trabalho possível. O ponto alto da programação é a construção coletiva do plano de cobertura indígena para a COP30. A proposta é garantir que as vozes dos povos originários sejam ouvidas e respeitadas no debate climático, com estratégias voltadas às mídias sociais, à imprensa e à mobilização territorial. Continuar protegendo essa biodiversidade do planeta, a garantia de mais demarcação de território indígena como política efetiva para o enfrentamento à crise climática e trazer a mensagem para os grandes líderes globais que nós somos parte dessa resposta para o enfrentamento à crise climática e para a emergência climática que o mundo vive hoje. Vamos agora falar então sobre datas comemorativas, porque no Dia Nacional do Combate ao Fumo, que tivemos aí a semana passada, o alerta é para os profissionais de saúde. Segundo o Instituto Nacional do Câncer, uma simples orientação em um consultório pode ajudar milhares de pessoas, inclusive a largar o cigarro. O impacto seria positivo tanto para a saúde da população quanto para os cofres públicos. Vamos observar. O INCA levou em conta uma pesquisa divulgada em 2019, que mostrou que quase 1/3 dos fumantes atendidos por médicos ou dentistas não foram perguntados sobre a dependência do cigarro. O Brasil tem aproximadamente 20 milhões de consumidores de tabaco. De acordo com o INCA, poucos minutos de orientação num consultório poderiam fazer o Brasil ter 500 mil de fumantes a menos. Redução que iria melhorar a saúde de muita gente e também economizaria R$1 bilhão, considerando os custos de todos os problemas de saúde provocados ou agravados pelo cigarro. Lembrando que o SUS oferece tratamento gratuito para os fumantes nas unidades básicas de saúde. Vamos também falar de ecologia e as mudanças climáticas e o papel das mulheres. Lideranças femininas de várias partes do país se reuniram no Rio de Janeiro, inclusive para debater o papel das mulheres nos enfrentamentos das mudanças climáticas. O encontro, inclusive, faz parte do evento Rio Clima Week. Vamos observar. Grande parte do estado do Pará é coberto pela floresta amazônica. O bioma sofre com desmatamento, queimadas, extrativismo de madeira e garimpo ilegal, mas também acaba sendo atingido indiretamente pela violência que assola a região. Pois as pessoas que vivem na região amazônica, os povos e comunidades tradicionais, são as pessoas que fazem a manutenção da floresta, para manter a floresta em pé, para manter o rio vivo. E se essas pessoas não estiverem vivas, continuarem sendo atingidas pela violência, não vai haver floresta em pé, porque não tem quem a defenda. Dandara cresceu no Pará em uma família ribeirinha e teve sua casa deslocada na época da construção da usina hidrelétrica de Belo Monte.
A partir daí, começou sua trajetória no campo dos direitos humanos. Hoje, é uma das responsáveis pelo Atlas da Violência contra povos e comunidades tradicionais na Amazônia paraense, criado pelo Instituto Fogo Cruzado. Nós vamos verificar o que vai acontecendo no território, porque é um território muito dinâmico, as camadas de violência são muito dinâmicas, que acontecem contra comunidades tradicionais, e o que eu posso dar de um spoiler é que não vai ser só contagem de tiros de armas de fogo, vai ser também a contagem de incidentes de violência que são perpetrados com outros tipos de armas também. Esse projeto de mapeamento da violência no Pará é apenas uma das iniciativas de lideranças femininas que fazem parte da rede Clima e Mulheres na COP, grupo que se reuniu hoje presencialmente pela primeira vez aqui no CCBB do Rio e atua no combate às mudanças climáticas no Brasil e no mundo. Além de soluções, a rede aponta ainda para disparidades de gênero dentro da questão do clima. O que a gente observa é que as mulheres elas pagam taxas de juros mais altas, por exemplo, se você for comparar com o homem, em diferentes estados é diferenciado nos estados, mas ao mesmo tempo a gente vê que é muito mais difícil para uma mulher ela obter acesso a esse recurso hoje. Então tem esse olhar também de dar essa visibilidade de onde está o recurso, quais são as linhas de créditos que existem hoje para poder trazer essa visibilidade para elas poderem ter mais acesso. Mas hoje tem que ter um olhar diferenciado. Por isso que a gente também traz muita questão da governança, de ter mulheres em papéis de tomada de decisão e olhando para o mercado financeiro com perspectivas diferentes. Muito bem, vamos falar agora do Museu de São Paulo. Exatamente, o MASP atingiu um marco histórico de público com a exposição ecológica Monet, o impressionista francês. A mostra, que inclusive já recebeu mais de 410 mil visitantes, o que supera a exposição, inclusive com a obra de Tarsila do Amaral, que recebeu 402 mil visitas em 2019. Detalhes que revelam o estilo inconfundível de Claude Monet, um dos maiores nomes do impressionismo. De longe, as obras parecem fotografias. De perto, as pinceladas marcadas criam movimento, luz e textura. Quando a gente se aproxima da tela, a gente consegue ver a marca do pincel, a marca da tinta que fica ali. E aí essas são uma das... Essas são umas das pistas para a gente poder entender um pouco do que esse artista queria expressar naquele momento, né? As obras vão de 1870 a 1920 e mostram diferentes fases de Monet, sempre ligadas à natureza. Em algumas, o mesmo cenário se repete sob a neblina e a fumaça das fábricas, uma crítica à Revolução Industrial. Neste outro espaço, o verde domina. As pinturas foram inspiradas no jardim que o próprio Monet construiu, com destaque para a Lagoa de Ninféias. A água é um elemento presente em grande parte das obras. São mais de 30 obras de Monet nessa exposição, a maioria delas pela primeira vez no Hemisfério Sul. As obras vieram emprestadas de museus da Europa, dos Estados Unidos e também de coleções privadas. Apenas 2 telas fazem parte do acervo permanente do museu: a ponte japonesa sobre a Lagoa das Ninféias e a canoa sobre o Épte. A luminosidade que chama a atenção. Eu estava aqui observando como é que ele pintou a luz que atravessou ali as árvores. Impressionante. E incrível que ele começou a perder a visão, né? Ele começou a perder a visão, dá para ver nas obras ele perdendo a visão e não desistiu, continuou pintando. Isso também é uma lição para a gente. Importante não esquecermos de falar que a exposição foi prorrogada até o dia 6 de setembro de 2025, devido ao grande volume de pessoas que estão ali visitando. Vamos falar do Maranhão agora e daquelas mulheres que são as mulheres rendeiras do Maranhão, que mantêm viva a cultura da resistência que passa de geração a geração. Vamos ver aí na reportagem da TV UFMA, da Universidade Federal do Maranhão, uma emissora também da Rede Nacional de Comunicação Pública. Ô mulher rendeira, alô
mulher renda, tu me ensina a fazer renda, que eu te ensino a namorar. Na sala de casa, mãe e filha vão dando colorido a um ofício que também é tradição. Mãos habilidosas, rápidas e precisas. A renda sempre ajudou no sustento de casa. Minha mãe foi quem me ensinou a fazer renda. Eu tinha 8 anos de idade quando eu aprendi. Aí comecei a continuar. Hoje eu tenho 76 anos. Ainda tenho muita vontade de fazer. O trançado da renda de Bureau vai construindo peças únicas, mas a renda também vai desenhando o orgulho de ser rendeira. É mais do que um trabalho, é a habilidade de transformar linha em arte. A 28 quilômetros de São Luís, no município de Raposa, encontramos essas mulheres que sabem que inspiração é complemento para a beleza. Faz uns 20 anos que eu faço renda. Ser rendeira é ser paciente, bem paciente. Essa rua que concentra diversas lojas, podemos encontrar a renda sendo trançada na porta de casa. Momento para prosear com a amiga, mas de olho na linha. A almofada é recheada com folha de bananeira. Os biuros são de madeira com tucuns, esses coquinhos na ponta. Para marcar o traçado, espinhos de mandacaru e linhas 100% algodão. Nas lojas vemos que a criatividade não tem limites. A renda está nas bolsas, blusas e vestidos. Está em peças que são pensadas para dar forma à imaginação. Uma saia assim são meses de trabalho, tradição na técnica do artesanato e também nas vendas. Foi do tempo da minha avó, da minha mãe, então uma cultura, é sobrevivência, é cultura e é resistência, né? Muito bem, voltamos a falar de museus. O Museu da Inconfidência Mineira, que fica lá em Ouro Preto, lá em Minas Gerais, foi reaberto. E o prédio ficou quase 7 meses fechado por causa das reformas e está recebendo o público em geral. Vamos conferir nesta reportagem da Rede Minas, mais uma emissora da Rede Nacional de Comunicação. Foram 6 meses de intervenções na estética e na estrutura, e mais um mês para limpeza e vistorias do Corpo de Bombeiros. Tudo para garantir a segurança de quem trabalha no Museu da Inconfidência e também dos visitantes. Para as obras, foram investidos R$ 2.600.000, recurso que veio da reparação a danos e interesses coletivos indicados pelo Centro de Apoio Operacional da Ordem Econômica e Tributária. Através da arquitetura, da leitura da arquitetura de um lugar, é possível reconhecer a sociedade que a produziu. E a Casa de Câmara e Cadeia surge nesse contexto, né, da exploração do ouro, quando a cidade começa a ser mais regulada, e um edifício neoclássico recebe ali 2 funções, a cadeia no térreo e a câmara, né, no pavimento superior, que não tinham ligação interna, né, por questões de segurança. O acesso era distinto. A edificação, que já abrigou a antiga Casa de Câmara e a cadeia da então Vila Rica, é um dos pontos turísticos mais famosos da cidade. Só no ano passado, mais de 340 mil turistas passaram pelo museu. No acervo, objetos que contam uma parte importante da história de Minas e do Brasil colonial. Também existe um espaço dedicado ao barroco e à arte produzida nos séculos XVIII e XIX. A própria edificação, sem o acervo, já diria muito, né, sobre o período colonial, sobre a Inconfidência Mineira. Mas quando tem toda essa narrativa, né, eu acho emocionante, realmente, a cripta ali dos Inconfidentes, né, quando o Estado Novo promove essa repatriação, porque muitos morreram no exílio, né? Então, quando ele busca ali, né, o próprio Tiradentes não tem restos mortais, é uma cripta simbólica. É muito importante para as novas gerações a transmissão desse legado. Vamos agora também falar de um outro ponto importante. O Farol de Mucuripe, lá no Ceará, está se preparando para reabrir as portas como polo turístico e cultural de Fortaleza. Vamos ver nesta reportagem da TV Ceará.
emissora também da Rede Nacional de Comunicação. O sonho de Diego, de Jamile, de toda a comunidade do Cais do Porto está cada vez mais próximo. A revitalização do Farol do Mucuripe, um dos símbolos históricos mais marcantes da capital cearense, a população local já conta os dias para a reabertura. Um equipamento que vai se transformar em equipamento da cultura, que seja algo construído, junto da comunidade, diferente do passado, que foi muito focado nos turistas e esqueceram a população do entorno. A obra atende a pedidos antigos da comunidade e foi além da restauração. O projeto ganhou novos elementos para transformar o espaço em área de lazer, cultura e convivência. Espaço cultural, tanto para a comunidade como para os demais visitantes que vêm ver que esse nosso farol está lindo, sendo entregue para a nossa sociedade, que ele estava abandonado, mas graças a Deus, em diálogo, tanto com a Secretaria de Governo do Estado, ele está aí, lindo e maravilhoso. O projeto contempla a recomposição da escada helicoidal, restauração de peças originais, iluminação cênica, urbanização do entorno, áreas de lazer e paisagismo. Colocamos ali uma proteção para as pessoas poderem ficar no gramado com muita tranquilidade, se divertirem, fazerem ali seus piqueniques, para poder ir ver o pôr do sol ali, para saraus, para poder ter declamação de poesias lá, por exemplo. O farol tem uma importância enorme para o Ceará. Está presente no nosso brasão e também na nossa bandeira. E está bem próximo de ser entregue novamente à população. As obras terminam logo no início de setembro e a inauguração oficial será marcada logo em seguida. Erguido no século XIX, o Farol do Mucuripe sempre esteve presente na memória da cidade. Agora renasce como vetor de turismo sustentável e desenvolvimento econômico, devolvendo à orla um patrimônio que une passado e futuro. Vamos falar da natureza e das tartarugas. Brasil abriga 5 das 7 espécies de tartarugas marinhas do mundo. E há 45 anos, um projeto nascido de iniciativa de jovens biólogos tem ajudado a proteger esses animais que estão ameaçados de extinção e também a conscientizar a população. É o projeto Tamar, que se tornou referência internacional em conservação marinha. Mais do que o projeto, você vai observar agora de perto, aí na reportagem da TVE do Espírito Santo. O projeto Tamar começou na década de 80 por estudantes do curso de Oceanografia da Universidade Federal de Rio Grande, que fica no sul do Rio Grande do Sul, que se preocuparam e tiveram interesse em entender, conhecer um pouco mais sobre as tartarugas marinhas no Brasil, que a gente não tinha conhecimento de como era a realidade delas aqui, apenas conhecia elas através de livros em inglês. Hoje, mais de 40 anos depois, ele é conhecido no mundo inteiro como exemplo de sucesso na proteção das tartarugas marinhas. Uma história que une ciência e afeto, pesquisa e comunidade. De um lado, o trabalho para proteger as espécies. Do outro, a transformação de vidas nas praias, onde antes a tartaruga era vista como recurso de sobrevivência. A gente precisou mudar a mentalidade e aproximar as comunidades costeiras para o processo de conservação. Aos 45 anos, o Projeto Tamar celebra a vitória da vida. O crescimento do número de fêmeas das 5 espécies de tartarugas que retornam às praias brasileiras para desovar. Existe um processo de avaliação do nível de ameaça de extinção de todos os animais, fauna, flora, e no último ciclo feito para as tartarugas marinhas, a gente percebeu uma melhoria no estágio de conservação de todas elas. Essas gigantes aqui atrás fazem parte das 5 espécies de tartarugas que vivem no litoral brasileiro. Aqui no Projeto Tamar, elas recebem cuidados especiais e encantam quem chega pertinho, assim como eu estou agora. Escolas, famílias e visitantes de todas as idades chegam curiosos e saem com mais que lembranças, levam conhecimento. Ele vai ter sempre um rabo muito mais comprido e bem mais grosso do que o da fêmea. Crianças aprendem sobre o ciclo das tartarugas. Adultos se encantam com a força e a delicadeza desses animais. É
uma delícia ver assim como que as tartarugas, né, são bem cuidadas, a importância do projeto, o cuidado com o meio ambiente. A gente fica muito feliz de saber que iniciativas assim existem e muito linda a vista daqui, o mirante, a gente adora. A gente fica muito feliz e satisfeito de que as pessoas venham aqui, mas saiam cada vez mais felizes, mais leves, mais tranquilos e sensibilizados em prol da conservação das tartarugas marinhas. Muito bem, vamos falar agora de mais uma cidade turística do nosso Brasil, Gravatá, na Serra das Russas, em Pernambuco, que tem um lugar com temperaturas bem mais baixas do que em Recife. Boa gastronomia oferecida ali com traços suíços, também na arquitetura, mas sem perder aquela identidade nordestina. Vamos ver tudo isso na reportagem da Pref TV, mais uma emissora da Rede Nacional de Comunicação para você. Fica a 84 quilômetros da capital Recife e é destino certo para turistas de todo o país. Lugar lindo de se ver, sentir e apreciar. Não só o clima frio, mas a cultura e o leque de opções que o interior proporciona, desde a culinária ao sossego, sem contar com a temperatura agradável, que neste período pode variar, com sensação térmica de até 14 graus. Mas falando em cultura, um dos atrativos da cidade é o Polo Moveleiro, lugar famoso pelas lojas voltadas para móveis de madeira rústica, além de restaurantes e lojas em geral. Apresentações culturais são comuns pela cidade em diversas épocas do ano. Daqui diretamente para outro ponto bem movimentado. Estamos no Mercado Cultural de Gravatá. Por aqui, muita comida típica e forró. Programação perfeita, pelo menos para a Georgina, que sempre que pode vem do Recife para descansar e curtir. Tem comidas típicas, tem um bom forró, então assim, sair da loucura de Recife, o melhor lugar aqui. Ontem estava dando 17 graus, então assim, literalmente tá fora da realidade da gente, né? Gravatá tem essa característica, né? Nós estamos na Serra das Russas, né? Estamos no início do agreste pernambucano. E ela desponta também por ter uma cultura efervescente e ter uma identidade alpina, ou seja, suíça, né? Principalmente na sua arquitetura e na gastronomia, mas não deixa de ter as raízes nordestinas, né? Os turistas que vêm para a cidade podem contar com hospedagem de alto padrão, confortável e aconchegante para curtir o friozinho de Gravatá. Além da gastronomia regional, um dos pedidos mais comuns aqui é o fundi. Seja o de queijo ou chocolate, com um bom vinho, dá para curtir o clima. Nosso carro-chefe daqui hoje é o fundi de queijo. O nosso clima aqui é frio, né? E isso contribui para o pessoal estar aqui conosco. Cultura, campo, descanso, friozinho. Um destino que, sem dúvidas, não pode ficar de fora da programação de quem vem para o agreste pernambucano. Pois é, como eu falo sempre, tudo que é bom dura pouco. O Tele Brasil Notícias agradece a sua audiência, está chegando ao seu final. Mas antes, vamos falar do verão, que geralmente é uma estação que mais atrai turista no Rio de Janeiro, né? Mas uma série de eventos estão sendo realizados agora no inverno e tem agitado a cidade. Inclusive, a prefeitura fez aí uma previsão de aumento de 13% na quantidade do dinheiro movimentado pelos visitantes somente este ano. Vamos conhecer mais de perto nesta reportagem aí uma história melhor aí do Rio de Janeiro, vista mais de perto. Quem diria que no Rio 40 graus, onde cariocas não gostam de dias nublado, o inverno ia ter tanto destaque. A previsão da prefeitura é que os meses frios este ano movimentem cerca de 6 bilhões e 400 milhões de reais. Isso representa um aumento de 13,5% em relação ao inverno do ano passado. Segundo a Secretaria Municipal de Turismo, em 2024, a cidade recebeu nos meses de inverno 2 milhões e 700 mil turistas. Entre os motivos desse aumento de turistas no Rio de Janeiro estão os grandes eventos, como diversas corridas e maratonas de rua, o encontro de tecnologia Rio Innovation Week e até mesmo o Festival Rio Gastronomia. Ou seja, o Rio de Janeiro é lindo sim no verão, mas é muito bonito também nos demais meses do ano. Muito bem, com esta última informação, falando do Rio de Janeiro, chegamos ao final do Jornal Tele Brasil Notícias da semana, através da TV Clique Brasil, que está aí com 20 anos de existência, tendo entretenimento, diversão para você. E lembrando que o Jornal Tele Brasil Notícias você confere
no Facebook ou mesmo no YouTube, @Jornal Telebrasil Notícias, ou mesmo no site telebrasilnoticias.com.br, os nossos informes e nossos detalhes. Também lembramos que temos também o Facebook, A Hora da Notícia, onde você acompanha notícias de forma diferenciada. Queremos agradecer o apoio técnico de toda a nossa equipe, também a direção da TV Clique Brasil, e estaremos de volta na semana que vem com mais um destaque semanal para você. Até lá! Telebrasil Notícias.